Mais um livro lido. Ah, oi, tudo bem? Como é que estão as coisas aí do outro lado da tela? Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiquei 18 anos presa numa torre e eu não podia sair de lá, igualzinho como tá acontecendo aí. Vocês não podem sair de casa, né? Mas a minha história é um pouco diferente. Vocês querem saber? Eu vou contar. Era uma vez, em um reino distante, calmo e tranquilo. Lá tinha uma rainha que estava grávida, mas de repente ela ficou doente. E todos os súditos começaram a procurar uma flor mágica, que se fizesse uma poção daquela flor, ela ficava totalmente curada. Mas aquela bebê ia nascer com poderes mágicos, e ninguém sabia o que iria acontecer. Mas como em toda boa história, não era só a rainha e os seus súditos que estavam atrás daquela flor mágica. Tinha uma senhora velha, ciumenta, uma bruxa, que também estava atrás da flor. E como a rainha já tinha bebido a poção da flor e aquele neném, no caso eu, já tinha nascido com propriedades mágicas, ela resolveu fazer o quê? Me sequestrar! Tudo isso porque ela sabia que aquela poção mágica da flor fazia com que você ficasse jovem para sempre. Nunca mais ia ficar velho. E aquela bruxa queria isso. Então ela me sequestrou. Para que ninguém desconfiasse, ela foi numa torre mais alta, num lugar mais distante ainda daquele reino, e me trancou lá, onde eu passei 18 anos presa na torre, em que a minha mamãe Gothel, porque eu não sabia que ela não era minha mãe, obviamente, falava que eu não podia sair, porque era um mundo cruel, violento, maldoso, e que eu não estava preparada para isso. E então eu tinha que arrumar o que fazer, né? Presa numa torre, durante 18 anos, sem poder sair de casa, eu inventei várias coisas. Conquistei um amigo, o Pascal, que é um camaleão maravilhoso, que eu adoro muito passar o tempo com ele. Aprendi a cozinhar, a limpar a casa. Só para pentear esse cabelo, demorava horas no meu dia. Então, eu procurava coisas para fazer. Adorava pintar minha galeria, fazer artesanatos, fazer roupas para o Pascal. Mas eram coisas que eu achava para poder passar o tempo. Só que tinha uma coisa que eu nunca entendia. Toda vez, no dia do meu aniversário, eu olhava pela janela da torre e via um monte de lanternas flutuantes, subindo para o céu. E eu nunca entendia por que aquelas velas flutuantes sempre apareciam no dia do meu aniversário. Bom, com isso eu comecei a fazer uma galeria enorme no meu quarto, na sala, na cozinha da torre, com várias lanternas flutuantes. Porque meu sonho sempre foi descobrir por que aquele sempre aparecia no dia do meu aniversário. E o tempo passou, passou, passou. E eu fiz 18 anos. No dia do meu aniversário, eu resolvi pedir para a mamãe Gothel para que me levasse para assistir às luzes flutuantes. Afinal, eu queria muito entender de onde aquilo surgia. E sabe o que eu escutei? Que eu era tola e que eu não podia sair da torre de jeito nenhum. Eu fiquei muito triste mesmo. Porque eu só tinha esse sonho na minha vida. E ela tinha negado, falando que eu não podia ver de jeito nenhum. Mas aí é que a história começa a ficar boa. Um dia, eu pedi pra minha mãe para ir buscar novas tintas pra mim, que ficava muito longe da onde estava a torre. E ela foi meu presente de aniversário. E eu estava lá, tranquila na torre, vendo o tempo passar. Quando de repente, entra alguém no meu armário. Tinha uma pessoa no meu guarda-roupa. Você imagina isso? Você tá lá sozinha numa torre e de repente você escuta alguém dentro do seu guarda-roupa. Eu fiquei com muito medo. Afinal, eu nunca tinha falado com ninguém a não ser a minha mãe. E enquanto eu conversava com o Flynn Rider, que era como ele se chamava na época, eu vi que tinha uma bolsa perto dele. E dentro dessa bolsa tinha algo que eu não conseguia explicar. Era uma coisa que me parecia muito familiar, que pra mim tinha algum significado, mas eu não entendia de onde. E aí eu fui ver o que era. Era uma coroa linda, linda de brilhosa. E aí eu tive uma super ideia. Conversei com o Flynn Rider se ele conseguia me levar para ver as luzes flutuantes e, em troca, eu dava a coroa para ele. Até porque eu posso ter passado muito tempo na torre, mas de boba eu não tenho nada. E não é que ele aceitou. Ele falou que me levava para ver as luzes flutuantes no dia do meu aniversário se eu entregasse a coroa para ele. Então eu me escondi super escondido. E nós fomos para a maior aventura da minha vida. Eu confesso que eu estava morrendo de medo.
de sair pela primeira vez na torre, da minha mãe descobrir. E se ela descobrisse, eu ia ser a pior filha do mundo. Mas era o meu sonho, eu queria muito conhecer as luzes. Então eu fui. Mas foi um caminho bem estranho. O Flynn me levou para comer num lugar onde tinham pessoas estranhas, sem dentes, cheias de tatuagens, fortes, com cara de que queriam me matar. E, na verdade, eles queriam matar o Flynn. E eu tive que dar uma parada nisso. Gente, peraí. Vocês nunca tiveram um sonho? Ele tá me ajudando a realizar o maior sonho da minha vida. E aí, a gente cantou. Ficou feliz? Todo mundo deixou a gente fugir. Dentro de um monte de aventuras que nós passamos, teve uma hora que eu tive que contar pra ele a magia que o meu cabelo tinha. Bom, eu acho que vocês já imaginam o que seja. Mas quando eu canto uma música, ele começa a brilhar de uma forma tão forte, que a pessoa que estiver penteando o meu cabelo ganha uma poção mágica e fica jovem pra sempre. Como eu falei pra vocês lá no começo da história. A música é mais ou menos assim. Brilha, linda flor, teu poder venceu, traz de volta já o que uma vez foi meu. Bom, eu nem preciso falar que quando isso aconteceu, ele ficou morrendo de medo. Até parece que nunca viu um cabelo brilhando. Tá, nunca viu. Mas eu já tinha visto e não era nada demais. Mas ele ficou bem assustado. Logo depois, ele me falou uma coisa que me deixou assim. Ah! O nome dele não era Flynn Rider, e sim Zé Bezerra. Posso falar? Eu gostei muito mais de Zé Bezerra do que de Flynn Rider. E aí eu comecei a perceber que eu tava meio que gostando dele. Na verdade eu não sabia muito, né? Porque eu nunca tinha gostado de alguém. Mas era uma coisa que meu coração acelerava de repente e que eu queria muito ficar perto dele. Quando a gente chegou no reino, eu vi aquele monte de gente dançando, cantando, festejando. Eu quis na hora brincar também com aquelas crianças, dançar com aquelas pessoas que estavam dançando muito felizes. E aí, foi nesse momento que eu percebi que eu tava mesmo gostando do Zé Bezerra. Mas não tinha tempo pra isso. Eu tinha um sonho pra realizar um pouquinho mais tarde. O dia foi acabando, foi escurecendo, e ele me levou pra dentro de um barco pra assistir o maior sonho da minha vida, ver as luzes flutuantes. Quando eu menos esperava, eu vi enfim a luz brilhar. E ali naquele barquinho, junto com ele, eu realizei o maior sonho da minha vida. Mas eu achava que esse seria o meu sonho e que seria a maior aventura do meu dia. E não era, porque eu comecei a analisar que todas as lanternas tinham um desenho de um sol, tipo esse aqui. E onde eu ia, tinha lugares com esse sol. E aí eu vi uma imagem do rei e da rainha segurando uma criança, que parecia demais comigo. Naquele momento, eu peguei a bolsa com a coroa que eu tinha encontrado e percebi que, na verdade, aquele neném do rei e da rainha era eu. Eu era a princesa perdida. Todo esse tempo que eu fiquei presa na torre, eu estava sendo enganada pela Gothel, que achava que sabia mais do que todo mundo. E, na verdade, ela estava se aproveitando de mim e do meu cabelo mágico. Eu fui tirar satisfação com ela? Como assim uma pessoa me rouba, me sequestra, pega os meus poderes e não me fala a verdade, que na verdade eu sou uma princesa perdida? Opa, pera lá. Fui lá falar com ela e aí eu acho que ela ficou bem brava, porque ela começou a falar um monte de coisas, que a mamãe sabe mais, que eu era uma tola, que era mentira, que não, nada disso era verdade, que era uma invenção da minha cabeça. E quando eu comecei a ter coragem e enfrentá-la, eu vi que ela tinha sequestrado o Zé Bezerra. E ele estava todo amarrado, com mordaça na boca. E aquilo cortou meu coração. E aí, eu tive uma ideia. Falei com a Gothel que se ela soltasse o Zé Bezerra, eu ficaria com ela para sempre. Sem reclamar de nada. Obviamente ela aceitou. Ela soltou o Zé Bezerra e então
eu ficaria com ela para sempre. Só que eu queria me despedir do Zé Bezerra. Ele foi uma pessoa inesquecível na minha vida até aquele momento. E quando eu fui falar com ele, ele me deu um puxão assim, ó. Foi quando eu vi que o Zé Bezerra tinha cortado o meu cabelo para perder as propriedades mágicas e assim eu não precisar ficar com ela pro resto da vida. E eu até que gostei do visual. Mas aí, a Gothel, que já era uma senhora bem velha, lá no começo da história, começou a ficar mais velha, mais velha, mais velha e acabou virando pó. Sumiu do espaço. Depois de tudo isso, eu consegui enxergar que o Zé Bezerra tinha feito isso por amor, que era exatamente o que eu sentia por ele. Depois que tudo isso passou, ele me levou para conhecer os meus pais de verdade. E então, de repente, eu descobri que eu tinha um castelo enorme. Tinha um quarto só para mim que dava para fazer um monte de pinturas. E eu conheci quem era o meu pai e a minha mãe de verdade. Foi uma emoção maravilhosa. E então, finalmente o Zé Bezerra deixou o Durão de lado e me pediu em casamento. Óbvio que eu aceitei. Eu estava mais do que apaixonada por ele. E agora com a minha família completa de verdade. E um amor do meu lado, o que mais eu ia querer? E então, eu tive a minha coroação oficial de princesa. Casei com o Zé Bezerra. E assim, nós vivemos enrolados para sempre. Falar sério, a minha história dava até um filme, não é verdade? Beijo!